Evangelho do Senhor, Mateus, capítulo 13. Evangelho do Senhor, Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Oremos. Senhor, te damos graças pela tua palavra neste momento.
Obrigado por nos instruires. Obrigado por não teres te esquecido do teu povo. E por nos dares essa palavra, não somente para nossa leitura, mas meditação. E que nesta manhã o teu Santo Espírito venha ao nosso encontro para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Em espírito de oração, ouviremos mais uma canção. Esses domingos, começando no domingo passado, eu tenho tirado para refletir um pouco com a igreja sobre algumas questões que me parecem comuns ao longo da nossa caminhada. São comuns, porém são danosas, são questões perigosas na vida da gente. No domingo passado, nós vimos o problema de nos permitirmos paralisar por causa das dificuldades da vida. Vimos o problema de estagnarmos a nossa fé. E hoje eu quero tratar com os irmãos de um outro problema que me parece também bem complicado. Não importa quanto tempo você tenha na igreja, você só saberá quão maduro você é
quando os problemas aparecerem. Nós vimos o perigo da imaturidade em Josué quando se trata de uma questão individual ou pessoal. Mas nós também precisamos perguntar sobre a maturidade de uma igreja que se dá dentro de contextos difíceis. É interessante que quando as coisas caminham bem dentro de uma igreja, está todo mundo feliz, sorridente, todo mundo quer convidar alguém para vir na sua igreja, o que nós repudiamos isso na nossa igreja. Repudiamos, não gostamos dessa história de convidar pessoas a virem à nossa igreja. O evangelho não é para vir à nossa igreja, é para vir a Cristo. O que obviamente não impede você de fazer isso, mas isso não deve ser propósito na sua vida. Mas quando a igreja está bem, nós queremos que todos estejam no mesmo lugar onde nós estamos. O problema é quando a igreja passa por seus problemas. É nessa hora que nós vemos a maturidade, o amadurecimento das pessoas. É nessa hora que a gente vê quanto a palavra que foi pregada, de fato, fez sentido na vida das pessoas. Porque no oba-oba, na alegria, na festa, parece que tudo faz sentido. Até porque na festa há o embalo de muita cachaça, muita cerveja, tudo é alegria. Não é diferente da igreja, irmãos. Só não tem a cachaça e a cerveja. Depende de alguns irmãos, obviamente, mas na igreja não vai ter o embalo da cachaça nem da cerveja. E então, naquele momento que está tudo bem, está tudo ótimo. E aí surgem os problemas. E nós começamos a ver como as pessoas reagem. É nessas horas que as igrejas racham, dividem, pessoas abandonam a igreja, pessoas fecham a cara umas para as outras, e a gente olha e diz, puxa vida, tanto tempo estávamos aqui pregando a palavra de Deus, e numa hora como essa, onde nós deveríamos demonstrar aquilo que de fato frutificou no nosso coração, o que a gente encontra são reações tristes, pecaminosas, antibíblicas. E por que isso? Segundo Jesus, isso tem a ver com o tipo de terreno que está no nosso coração. Isso tem a ver onde a semente tem caído. E é por isso que nessa manhã eu quero examinar com vocês sobre essa questão do nosso coração. Onde a palavra de Deus tem caído quando nós a recebemos? Após 2 discursos, capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 27, que nós estamos estudando, e voltaremos em agosto às exposições do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos naquele sermão para a necessidade de observarmos a lei de Deus, mas observarmos a lei de Deus com o coração, não meramente com o intelecto, onde ele chamou a atenção para a necessidade de observarmos a lei de Deus com a misericórdia e não com o rigor do farisaísmo. No capítulo 10, o Senhor Jesus então chamou 12 homens e os comissionou para pregar. E eles saíram para pregar e voltaram felizes porque eles viram maravilhas da pregação.
Eles viram coisas fantásticas acontecendo enquanto eles pregavam. Entre essas coisas fantásticas, espíritos malignos se submetendo à autoridade deles. Tanto no início do ministério de Jesus, quanto na pregação desses 12 apóstolos, existe uma multidão que está ouvindo. E é interessante você observar que essa primeira multidão se aglomera no capítulo 4, dá uma olhada comigo. No versículo 25, e diz que da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Observe que isso está no plural, numerosas multidões. Não é para dizer uma quantidade enorme de pessoas, mas uma variedade enorme de pessoas. Quando você quer dizer um número grande de pessoas, você simplesmente diz uma multidão. Multidão indica exatamente essa quantidade. Por isso que é estranho quando nos evangelhos aparecem numerosas multidões. Multidões não diz respeito à quantidade, mas à diversidade. Pessoas de diversas regiões, de diversas culturas, diversas religiosidades, todos se admiravam de Jesus. Mas como a fama dele de curador ou curandeiro havia se espalhado, isso foi só crescendo. Quando os 12 vão pregar no capítulo 10, eles começam a ver milagres acontecendo e essas multidões agora, essa diversidade de pessoas, quer se aproximar desse Cristo. Quem é esse homem que até os outros pregando em nome dele, milagres estão acontecendo? E quando Jesus deveria gozar da glória do seu poder, ele decide proferir uma parábola que deixa todo mundo confuso. Tão confuso que os discípulos, no versículo 10, observe capítulo 13, versículo 10, se aproximam e perguntam: por que o Senhor fala por parábolas? E é interessante que a gente costuma ouvir que Jesus falava por parábolas para as pessoas entenderem. E a resposta dele é exatamente o contrário. Observe que ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará o quê? Entendimento. E terá ainda em abundância, mas ao que não tem o quê? Entendimento. Até o que tem lhe será tirado. Jesus já aqui começa a mostrar que existem pessoas que não conseguirão entender mesmo, e não conseguirão porque ele não quer que entendam mesmo. Ele faz questão, a parábola serve a dois propósitos. Ela vai abrir o entendimento de quem tem e vai tirar de quem não tem. Ele quer que uns entendam mais e outros não entendam nada. É duro isso, mas é porque ele conhece o coração das pessoas. Foi isso que ele declarou ao contar essa história do semeador. Pessoas ouvirão, e os efeitos serão totalmente diferentes nos corações. É por isso que nós vemos, então, pessoas que diante das situações reagem de um jeito e outras reagem de outro jeito. É por isso que nós vemos igrejas que diante das suas dificuldades, dos seus problemas, de pecados que às vezes são manifestos dentro da igreja, reagem de um jeito e outros reagem de outro jeito. Porque isso tem a ver com o coração deles, diante da palavra que receberam. E para alguns, Jesus quer que toda aquela palavra recebida seja apenas testemunha da sua condenação. E para outros, a palavra recebida será uma palavra de libertação.
Colocando dessa maneira, então, Jesus nos ensina que existem quatro lugares onde essa semente cai. E esses 4 lugares têm a ver diretamente com o nosso coração. Observe que a ênfase de Cristo, quando ele está tentando explicar aos discípulos por que ele fala em parábolas, ele utiliza o texto do profeta Isaías para dizer que, ao falar por parábolas, ele faz cumprir a profecia de Isaías, versículo 14. Nessa profecia, Isaías havia dito: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. A questão de como ouvimos e como reagimos à palavra de Cristo tem a ver com o nosso coração. É como se encontra o nosso coração. E então a primeira ilustração que ele faz, versículo 3, ele diz que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. A gente não precisa especular nada aqui, porque após colocar essas questões que envolvem o coração, o próprio Senhor Jesus começa a interpretar a parábola. E por que ele precisa interpretar? Porque ficou todo mundo confuso. Para quem não tinha a proximidade dele, ficou apenas a confusão. O que é que ele quis dizer? Para aqueles que não eram discípulos e estavam próximos a ele, o que ele quis dizer? Olha, eu não sei, mas foi bonito. Você viu como foi bonito? Olha, caiu lá e vieram as aves, que coisa linda. Aí depois ele lançou, de novo, e caiu no solo rochoso. Aí o pessoal só conseguia pensar nisso. Coisa bonita, eu não estava entendendo nada. Agora, os discípulos que estavam próximos tiveram a oportunidade de entender. Porque ele começou a explicar. Observe que após então fazer essa observação, versículo 18 ele começa a explicar. Quem é essa pessoa, ou qual é esse coração da primeira cena? Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Quem são essas pessoas nesse primeiro momento? As multidões. Volte de novo ao capítulo 4. Vamos olhar essa multidão. Ela se aproxima de Jesus. Segundo o versículo 23, porque a sua fama de curandeiro correu por toda a Síria. E eles trouxeram doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, trouxeram endemoniados, trouxeram lunáticos, trouxeram paralíticos, e ele os curou. A grande questão é que o versículo 23 começou dizendo que Jesus, na verdade, ensinava e pregava o evangelho do reino. Mas essas pessoas não vieram por causa do ensino nem da pregação, mas por causa do poder milagroso. Quando chega no capítulo 5, onde ele vai proferir o Sermão do Monte, diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, os discípulos se aproximaram. Onde estava a multidão? Ou onde estavam as multidões? Na hora de ouvir, na hora de aprender,
elas não querem compreender. Somente discípulos vêm para ouvir e aprender e compreender. É interessante porque a multidão não deixou de ouvir, mas o texto é muito claro, versículo 2 do capítulo 5, que ele, Jesus, passou a ensiná-los. A ensinar quem? Aos discípulos. Mas a multidão ouviu, capítulo 7, dê uma olhada, versículo 28, diz que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, o sermão do monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Eles tinham ouvido, mas eles não se aproximaram para aprender. Eles estavam encantados com as palavras de Jesus. Assim como Mahatma Gandhi ficou encantado quando ele leu o Sermão do Monte. Mahatma Gandhi dizia que ele não conhecia sermão tão belo quanto o Sermão do Monte. E morreu condenado por não ter entendido nada do que o Sermão do Monte exigia. Nós estamos no 2º ano expondo o Sermão do Monte. E qual é o eixo-chave do Sermão do Monte? Arrependimento, renúncia da própria vida e submissão aos ensinamentos de Jesus. Gandhi achou lindo, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca renunciou à sua fé pagã para receber a Cristo, nunca se submeteu ao ensinamento de Jesus. Aquele homem não entendeu nada. Leu, achou bonito. E Jesus está dizendo, é isso que acontece quando a palavra é pregada. Tem muitas pessoas que vêm ouvir a palavra e acham linda a palavra. É verdade que tem dias que o negócio não é tão bonito, irmãos, às vezes é duro. O pessoal sabe que, nossa, hoje foi difícil, a chicotada foi... Mas o pessoal está em busca da palavra bonita. Mas sem entendimento. Ouvem e não compreendem o que isso exige da sua vida. Foi lançada a palavra para o coração. A palavra está sendo pregada para o coração. Porque é no coração que ocorrem as mudanças. É no coração que Deus transforma o homem. Mas às vezes essa palavra chega ao coração e fica apenas no campo da contemplação, da beleza, da estética. Isso talvez explique por que a gente está vendo um evangelho tão pobre, tão fraco, tão mesquinho, tão avarento na nossa cultura. Porque hoje nós estamos cercados de sermões muito bonitos, de palavras muito encantadoras. Palavras tiradas de seu contexto. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o príncipe do Senhor Jesus. Você é mais que vencedor, irmão. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, não desista, não pare de lutar. As palavras são lindas. E qual é a diferença do evangelho nesse nosso país? Qual é a diferença? Nenhuma. Um país cada vez mais corrupto, um país cada vez mais violento. E o que é pior, a igreja é apenas reflexo disso. Mas não está sendo pregado? Está sendo pregado. Mas é que o primeiro solo é um solo que está à beira do caminho, não tem lugar para frutificar. É apenas beleza, é apenas contemplação. Sabe, e é isso também que me preocupa, irmãos, porque a beleza e a contemplação,
ela é muito relativa, ela depende muito da cabeça e do olhar de cada um. Tem pessoas que precisam ouvir essas palavras de vitória, de poder. Tem outros que gostam de palavras mais duras. Aí eles se juntam a igrejas, né? Tipo a nossa. Dizem, não, lá a palavra é pregada. E aí quando surgem os problemas, a gente vê que essas pessoas apenas estavam vivendo em torno da contemplação da palavra, da idolatria de poder dizer, a minha igreja é uma igreja bíblica, mas na hora que é requerido o comportamento bíblico, todos agem como pagãos, que só contemplaram a palavra, acharam linda a palavra, mas não tiveram nenhuma atitude cristã de agir segundo o comprometimento da palavra. E coisas simples, como perdoar, por exemplo. Quantos crentes rancorosos na igreja? Onde uma simples palavra, olha, me perdoe, não é suficiente. A pessoa não se alegra pelo arrependimento e reconhecimento do erro, do pecado cometido. Porque se alegrasse, ela simplesmente ficaria feliz quando ouve o outro dizer, me perdoe. Não, ela até perdoa, mas no coração grita o sangue, que é a vingança, que é a humilhação pública do outro. Aí a gente olha para Jesus, e vê que ele não agia assim. Não havia essa postura em Cristo. Então nós aprendemos de onde esse evangelho? O que aconteceu com a palavra de Cristo que um dia eu disse acreditar? Você lembra, você sabe, já ouviu meu testemunho sobre o problema que eu tive com meu pai? Como eu odiei meu pai durante anos? E então, seminarista, me preparando para ser um pastor. Aí chega a minha tia, macumbeira, vai fazer uma brincadeira comigo. Porque diz que eu pareço com meu pai. Hoje eu estava vendo uma foto dele, está parecido mais com meu irmão mais novo agora, o Adriano. O Adriano está ficando a cara do meu pai. Mas diziam que eu era a cara do meu pai, e ela foi brincar comigo e disse assim, ô seu Ayrton, veio visitar os filhos. Eu esculhambei a minha tia. E aí quando ela olhou para mim, ela disse, olha, me desculpe, eu não sabia que você ia ficar tão ofendido assim, é que eu pensei que você fosse crente. Quem já ouviu o testemunho sabe que ela ouviu foi a esculhambação em dobro. Quando ela falou isso, aí eu falei tudo logo, pai, que é a macumbeira, condenada do inferno, filha do capeta. Aí joguei tudo na cara dela. Ela olhou para minha cara e disse assim, ok, me perdoe. É que eu realmente achava que vocês ensinavam alguma coisa como perdão na vida de vocês. Ah, rapaz, foi pior ainda. Ela tomou 3 xingamentos piores. Agora, foi aquilo que provocou meu coração. Que tipo de cristão sou eu? Isso era 1991. E eu passei 4 anos me questionando diante de Deus que crente era eu que não conseguia perdoar meu pai. De onde aquele rancor? De onde aquele ódio que eu tinha por ele? Cresci na igreja ouvindo a palavra. É verdade que até os 11 anos eu queria ser líder de gangue, eu queria matar mesmo pessoas, é diferente. Esse é outro lado podre da minha vida. Ai, Jesus.
Mas aos 11 anos eu tive um encontro com Cristo. A partir dos 11 anos eu recebi essa palavra. Eu não só recebi essa palavra, eu devorei essa palavra. Mesmo na minha época mais louca, dos 9 anos que eu queria ser líder de gangue, e tinha uma ganguezinha na escola, eu tinha lido a Bíblia toda. Já disse a vocês, a primeira vez que eu li a Bíblia todinha, de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Então, quando Jesus fala que existem pessoas cuja semente cai à beira do caminho, eu compreendo, digo, Senhor, essa palavra várias vezes caiu à beira do caminho, porque minha atitude não é condizente. E o que é pior, observe que no versículo 19, Jesus acrescenta um detalhe. Ele diz que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Perceba, a compreensão é uma busca nossa. Deus nos dá a palavra para compreendermos. E o que é que nós fazemos? Nós nos encantamos com a palavra, mas não queremos compreender o que ela significa. Aí, quando isso acontece, quando eu ouço a palavra do reino e não a compreendo, vem o maligno, ou seja, vem o diabo, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Nas exposições do Sermão do Monte, teve um dia que eu fiquei muito triste. Eu disse assim, Deus do céu, que igreja é essa nossa? O pastor Ilmar estava falando, pegue aí a sua Bíblia. Lá no capítulo 5, ele estava expondo, versículo 21, ele, pastor Pedro, expuseram, mas pastor Ilmar foi o que chamou a atenção para a prática disso aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, 5:21, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E então, no versículo 23, Jesus continua o mesmo discurso dizendo, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, que era o pastor Ilmar que estava pregando, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. O que Jesus estava dizendo, você não pode vir adorar se algum irmão tem algo contra você. Você tem que ir lá reconciliar com o teu irmão antes de vir hipocritamente querer adorar a Deus. O pastor Ilmar foi claro nessa mensagem. E exortou no final, se você tem alguma pessoa com quem você tem problema, vá primeiro se reconciliar com ela. O que a gente esperaria de uma igreja onde a palavra está caindo e está frutificando? Que irmãos começassem a se arrepender. Irmãos, de boa, eu sou seu pastor, eu conheço um tanto de gente aqui que tem um monte de problema com gente não resolvido. E o que eu esperaria era, você prostrar-se, até mesmo em lágrimas. E quem sabe até aqui mesmo, naquele dia, você tivesse a coragem de se levantar e ir ter com o seu irmão e dizer, olha, me perdoe. É o que a gente viu após o culto? Você viu lá, pô, nem vou poder mais vir aqui na igreja, não vou poder mais olhar para a cara do irmão, não sei quanto. A gente fazendo brincadeira. Piadinha. Aí você entende por que a nossa igreja, quando acontece algumas coisas, age como imatura. Age como um bando de criancinha que não sabe lidar com o problema, porque a palavra não tem entrado no coração. Uma igreja onde Deus age soberanamente, naquele dia muitos de nós aqui estariam envergonhados da sua vida.
Se não tinham coragem para se levantar na hora do culto para ir pedir perdão para alguém, teriam feito isso no final. Aí você entende que essa palavra parece que não está caindo mesmo no coração. E aí vem o diabo e arrebata. Como é que o diabo arrebata uma palavra dessa, irmãos? Imprimindo no coração as piadinhas. Em vez de nós sairmos daqui pensativos, por que a gente tem que sair todo culto feliz? Onde que está escrito que eu tenho que sair feliz em todo culto? Não, muitas das vezes eu vou sair daqui perturbado mesmo. E isso será Deus agindo. Eu vou sair daqui incomodado porque Deus falou. E a minha vida não está de acordo com o que Ele falou. Aí a gente faz piadinha. De onde está vindo isso? Quem está promovendo esse tipo de espírito? Satanás. Jesus é muito claro, vem Satanás e rouba essa palavra, porque a gente não compreendeu e começou a fazer piadinha. Em vez de se arrepender, em vez de chorar, em vez de se reconciliar, pedir perdão. Ou seja, a semente caiu, foi lançada, mas nós não quisemos compreender. Nós quisemos contemplar, que coisa linda. Ai, que palavra bonita. Mas eu não quis a compreensão. Então Satanás vem e joga piadinhas. E nós aceitamos as piadinhas. Em vez de tomarmos a atitude que aquela palavra recebida requer das nossas vidas. Então nunca uma igreja vai crescer. Não importa, nós estamos caminhando há 10 anos, irmãos, juntos. Quer dizer, não todos vocês, né? Alguns assim já, Matusalém, né? Tipo Ricardo, o Edson. São os Matusalém da igreja junto comigo, obviamente. Mas é triste a gente ver nossa igreja 10 anos de caminhada e irmãos com atitudes infantis ainda, quando problemas surgem. Quando algum escândalo aparece, quando algum problema chega à igreja e a gente começa a ver atitudes infantis. Que palavra? Onde essa palavra está caindo, meu Deus do céu? Em 10 anos, onde está caindo isso? Agora, o que mais me preocupa é que se você está nessa categoria do primeiro grupo, além de Jesus dizer que você não tem tido compreensão, isso é um problema seu, porque você não está querendo compreender, você quer apenas a contemplação do belo da palavra, da estética da palavra, você não percebe que você está sendo alvo de ataques de Satanás na sua vida. É triste. E aí o que adianta a gente pregar a palavra verdadeira? O que adianta ensinar a doutrina correta? Jesus pregava corretamente, irmãos. Jesus não tinha a menor possibilidade dele ter errado nada do que ele disse. Eu, como seu pastor humano, sujeito ao pecado e caído, eu às vezes posso errar. Espero não errar tanto no que eu ensino a você. Mas Jesus não, ele ensinava a doutrina correta. E mesmo assim, a semente caía em solos à beira do caminho, onde as pessoas não queriam a compreensão. Elas não queriam entender as implicações do que Jesus estava exigindo. Tendo colocado isso, Jesus fala então de uma segunda cena. Ele diz que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 20, ele explica o que ele quis dizer com isso.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aí são aqueles que tiveram alguma compreensão, acharam lindo e maravilhoso, ou agora eu entendi, e eu vejo muito isso em entusiastas reformados. Vocês não têm ideia de quanto dissabor me tem dado essa história de ser um reformado. E não é dissabor pelo que os conceitos reformados ensinam, é por causa dos entusiastas reformados. Eles ouvem lá meia dúzia de palavras, entendem meia dúzia da doutrina reformada, aí eles já saem de lá batendo em todo mundo. Aqueles hereges que estão ensinando besteira por aí, já se colocaram como juízes. Certinho o que Jesus ensinou. Certinho. Jesus nos ensinou a sermos juízes mesmo dos outros. Jesus nos ensinou exatamente a condenarmos os outros. Não. Em lugar algum na Bíblia você vai encontrar esse tipo de atitude. Só para você entender, Mateus 18. Versículo 15 a 20, Jesus ensina como você deve tratar o irmão que pecou. E então ele diz que se você souber que o teu irmão pecou, e você sabe que se a sua Bíblia tem essa frase contra ti, essa frase contra ti, ela não existe nos manuscritos antigos do Novo Testamento. Tá? Isso já foi algum copista doido querendo amenizar o negócio, que se pecar contra mim, se não for contra mim, não preciso fazer nada disso, tem nada a ver. Jesus é muito claro, se teu irmão pecar, você vai ter que ir lá conversar com ele. Que pecado, pastor? Não, não tem, é qualquer pecado. Seu irmão pecou, você vai lá conversar. E se o teu irmão ouvir, observe, você ganhou o teu irmão. Amém, aleluia, glória a Deus. E se ele não te ouvir? Bom, então você vai ter que tomar 2 ou 3 testemunhas para ir conversar com ele. E se ele ouvir os irmãos? Acabou o assunto, está perdoado. Ah, mas ele não quis ouvir as testemunhas. Então você tem que trazer a igreja. Versículo 16, 17. Você vai trazer a igreja. Que é para a igreja agora ver se convence o irmão a abandonar o pecado. Não é para a igreja escorraçar o pecador. Agora, se ele não quiser ouvir a igreja, você está entendendo que essa pessoa aqui é uma pessoa de coração duro. Ela não quis te ouvir. Ela não quis ouvir 2 ou 3 testemunhas que reforçam que ela está em pecado. Ela não quis ouvir a igreja, uma pessoa rebelde. Aí Jesus diz assim, versículo 17. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Ou seja, eu não posso considerá-lo como meu irmão. Ele não quer ouvir a palavra. Está aqui um homem de dura cerviz, um herege. Como é que eu vou considerá-lo, disse Jesus? Como gentil e publicano. Ele realmente não é uma pessoa convertida. Mas como eu reajo a ele? Nessa frase também estava prescrito como reagir. O que a igreja faz é, você é um gentil e publicano, você é herege, saia dessa igreja e bota para fora, escorraça.
O problema é que se você leu direitinho o Evangelho de Mateus, as pessoas a quem mais Jesus amou no Evangelho de Mateus foram gentios e publicanos. E quando ele diz que você deve considerá-lo como um gentio e publicano, o que é que ele está dizendo? Que ainda que essa pessoa, de fato, tenha dado demonstrações que não é convertida, você deve tratá-la como ele, Jesus, tratou o gentio e publicano. Com amor. Com misericórdia. O que é que a igreja quer fazer? Bota para fora. Você entende? É por isso que essa galerinha nova de reformados tem me dado dissabor enorme. Porque eles entendem meia dúzia dos conceitos lá de eleição, de expiação limitada. E aí quem fala diferente é herege, pecador, filho do cão. São entusiastas. Estão empolgados. Mas eles não têm profundidade. Lembra que é isso que Jesus está dizendo? Qual é o problema desse pessoal? O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz. É gente superficial naquilo que acreditou. Também isso é verdadeiro com os que não são reformados. Eles vão à igreja, vê um louvor bonito, uma pregação empolgante, e eles recebem com alegria, e eles entendem o mínimo da coisa, mas eles não têm profundidade. São pessoas superficiais. E aí Jesus coloca de uma forma muito clara qual é o problema deles. Em lhe chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, essa pessoa logo se escandaliza. E quando você começa a ver que aquilo que você acreditou parece que não está funcionando direito. Quando você ouviu, por exemplo, que Deus é bom para o seu povo, e aí de repente você é acometido de uma enfermidade terrível, onde fica o Deus que é bom? Quando você está bem empregado, ou você trabalha, isso é porque são alguns casos que eu acompanho, você trabalha no governo, tem um cargo comissionado, então o cargo comissionado tem uma comissão a mais. E aí de repente mudam os ventos, mudam o presidente, os presidentes mudam governadores, seja o que for, você continua tendo o seu salário, mas perdeu o cargo comissionado, que de repente representa 5, 6 mil reais no teu salário. Onde fica a ideia de que Deus é bom para os que andam retamente? Essas pessoas, por não ter profundidade, a semente começa a morrer. Em 2016, os irmãos sabem, não foi fácil. 2015, aliás. Nós passamos por 2 comissões no MEC, lá na CEBI. Todas aprovaram a CEBI e nós estávamos felizes, né? Estávamos quase o Salmo 126, ficamos como quem sonha. E aí, em dezembro, se instaurou uma perseguição das séries contra a faculdade, que estamos lutando até hoje. Perseguição já escancarada, já foi descoberto toda a perseguição. E aí você olha e diz assim, e aí? Deus parecia estar dando vitória em tudo, bênção em tudo. De repente, Ele permite que um filho de Belial apareça lá para atrapalhar o negócio. E aí como é que você reage? Se você reage mal, é porque essa semente, ainda que tenha te empolgado, tenha te dado alguma compreensãozinha, seu coração é superficial, você é uma pessoa superficial.
Porque na verdade você não quer aprofundar nada na sua vida. Você quer ter apenas o mínimo necessário para sobreviver às loucuras do dia. Para viver o mínimo suficiente para viver as loucuras da nossa sociedade. Só isso. Então você não passa de uma pessoa superficial. E aí quando vem as angústias, os problemas, aí revela o que está o seu coração, ou como é o seu coração. Onde estamos nós? Pessoas sem compreensão? Ou pessoas com tão pouca compreensão que qualquer coisinha é capaz de roubar até aquilo que aprendemos? Pessoas sem nenhuma compreensão ou pessoas que com pouca compreensão são capazes de duvidar do Deus que um dia chegaram a acreditar ou de alguma forma professar? Quem é você? Que tipo de solo é o teu coração? Temos mais 2 solos. Eu quero examinar esses 2 solos daqui a 15 dias. Semana que vem nós receberemos o Dr. Tremper Longman, que irá pregar no culto pela manhã. E daqui a 15 dias eu quero concluir isso. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Curvar sua cabeça e perguntar ao Senhor que solo é o teu coração. Se você é alguém que ouve verdade, se encanta com as verdades, mas sai daqui fazendo algum tipo de piadinha, ainda que pareça uma piadinha piedosa, é triste, você é apenas um pagão, que apenas se encanta com a palavra, mas não compreende nada. Se você é alguém que recebeu essa palavra com alegria e entusiasmo, mas na hora da aflição, da dificuldade, você passou a duvidar ou agir de forma contrária ao Senhor Jesus, você é uma pessoa superficial. E aí lembrando que Jesus disse, até o que você tem de entendimento vai ser tirado de você. Porque os superficiais também não recebem a palavra de tal maneira que ela não seja arrebatada. Essa manhã é um período que o Senhor convida você que está se vendo nesse contexto a se arrepender. Sair desse culto decidido a trabalhar o solo do seu coração. A dizer, Senhor, eu não quero mais ser aquela pessoa que não compreende, ou talvez dizer, Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa superficial que se contenta com o pouco e quando vem os problemas perde até o que tem. Mas isso não será possível se não houver arrependimento. Senhor, nos ajuda. Essa é uma tarefa difícil. Porque é uma tarefa que envolve os nossos corações. Por outro lado, Senhor, não queremos ser uma igreja que supostamente ouve, quando na verdade não compreende nada. Também não queremos ser uma igreja que supostamente se alegra porque entendeu o mínimo e acha que esse mínimo é suficiente. E quando vem os problemas da vida, nos mostramos superficiais nas nossas atitudes. Ó Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, traz arrependimento genuíno em nossas vidas e disposição sincera para vivermos a plenitude da palavra
que se enraiza em nossos corações. E isso te pedimos para o louvor do nosso Senhor Jesus. Amém.